Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos para o vídeo 146, né? E sequência, é óbvio, do vídeo 145. Então aqui, quantas, né? Enfim, que se persuadiram, quer dizer, que se convenceram, né? Sem nada nunca terem visto. Então, observa só para você ver. Que maravilha. Observa para você ver a biodiversidade de formas de evolução, de compreensão, de raciocínio, de prudência. Porque enquanto eu enxergo tudo isso nessas questões, olha só pra você. Porque enquanto muitos que se afastaram de Allan Kardec, vou usar esse termo já direto agora, muitos que se afastaram de Allan Kardec no princípio da codificação, né? E que se tornaram indiferentes, incrédulos, né? Muitos assim que se afastaram dele. Depois, com o tempo, percebendo eles que aquela doutrina começava a ganhar um corpo científico, filosófico e religioso, e que tudo esclarecia, que remontava à causa de todas as questões, todos aqueles retornaram, voltaram atrás, deixaram de serem indiferentes, deixaram de ser incrédulos. Aqueles que haviam abandonado Kardec o procuraram novamente, mas com ele permaneceram depois que ele explicou a eles os fundamentos da doutrina dos espíritos racionalmente. Caso contrário, eles não teriam voltado. Eles não teriam procurado Kardec. Mas você observa que existe a desigualdade até aí. Existe desigualdade. Porque você observa que muitos, né, que mal sabiam que Allan Kardec estava codificando a doutrina dos espíritos, aceitaram a doutrina assim, do nada. Observe para você ver aqui, quantas pessoas, enfim, que se persuadiram, né? Persuadiram mesmo, que se convenceram, sem nada nunca terem visto. Nunca terem visto. Sem nada nunca terem visto. Quer dizer, elas nunca presenciaram um fenômeno natural, né? Fenômeno natural como, por exemplo, mesa dançante, girante, pancada, como as irmãs Fox em Hydesville.
escrita direta e indireta, prancheta, escrita através do alfabeto. Eu não sei se você sabe disso, porque houve um período também em que eles usavam as letras do alfabeto, colocava-as todas ali em cima da mesa. Então, os médios de efeito físico, era lógico, só eles é que podiam pôr as mãos assim nas bordas da mesa. Era uma forma de energizar aquela mesa, aquele processo todo ali, aquele fenômeno natural ali. Então, eles usavam a comunicação através da pancada na mesa. Então, por exemplo, só por exemplo, uma pancada. Mas eu acho que não deu pancada de jeito, não, né? Uma pancada significa sim. Duas pancadas, não. Então, você sabe disso. Então, eles iam formando uma palavra, né? Assim, letras, linhas e textos. Agora, imagina que dificuldade. Imagina que dificuldade. Por exemplo, 3. Por exemplo, eles perguntavam assim: 3 pancadas significa que a letra inicial do teu nome é a letra B. 2 pancadas significa que a letra do teu nome é A. Ó, A. Aí eles colocava lá. E assim, eles iam escrevendo textos, páginas e mais páginas, mas dava um trabalhão. É igual aquele código Morse lá. Meu Jesus do céu, para entender aquele código Morse lá, ó, entender o código Morse, ele tem que virar presidente do país, porque não é possível, né? E falar nisso, em Sacramento, existiu esse tipo de comunicação, de pancada e a letra do alfabeto. Olha só para ver como que as coisas evoluem. Aí depois perceberam que essas pancadas, se colocasse um lápis numa ponta de uma cestinha, todos ali, né, vibrando por cima, aquela cestinha se movimentava ali sozinha, tal, de acordo com os desejos, o pedido do doutrinador ali, aquele que responsável pelos trabalhos. Então, olha só para você ver. Existiu pessoas naquela época que se persuadiram, que se convenceram. Persuadiram e convenceram. Sem nada nunca terem visto. Quer dizer, nunca presenciaram esses fenômenos espírita. Né? Sequência. Unicamente porque havia compreendido. Unicamente porque haviam compreendido. Olha só para você ver. Então, por exemplo, a pessoa
pegava um livro dos espíritos, ou livro dos médios, e lia. Então, ele era assim, tão intelectual, uma pessoa assim tão culta, tão evangelizada, que ele não precisava de prova nenhuma, porque ele enxergava o suficiente. Ele acreditava suficientemente no que ali, naquela obra escrita por Allan Kardec, encontrava-se. Olha que evolução um tipo de ser desse. Vamos pensar assim. Se Kardec chegasse e dissesse assim, isso é só pensando, porque a gente tem que ir para tudo quanto é lado. Se Kardec chegasse e dissesse assim, mas vocês se convenceram só por terem lido o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho e tal. Sim, mas vocês não preferem que eu evoque alguns espíritos aqui para que eles demonstrem a vocês, olha onde é que eu mexo, que eles demonstrem a vocês esses fenômenos espíritas como acontecem? Não há necessidade, Kardec. Não há necessidade. A prova é o livro. Não há necessidade. Isso é que é ser evoluído. Isso é que é ser evoluído. Agora, aquele que nem estuda, que não tem conhecimento de nada, só porque ouviu dizer espiritismo, sem conhecimento de causa, e já sai falando mal da doutrina dos espíritos, isso é um hipócrita, isso é um ignorante, nem crítico merece ser considerado, porque considerá-lo como crítico é oferecê-lo um título, porque Kardec disse isso, mais ou menos assim, que crítico, verdadeiramente crítico, é aquele que tem conhecimento total da matéria a qual ele estuda. Então, aquele que não estuda, ele é o quê? Um hipócrita, um ignorante, para não dizer outras coisas, deixa para lá. Então, vamos lá aqui, ó. Unicamente porque haviam compreendido, né? Pois, por experiência, e assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita, em se dirigir àquele que ensina. Olha só para você ver. Pois, por experiência, e assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina. É aí que está o problema, né? Porque você percebe que nós temos argumento para tudo quanto é questão. É aí que encontra-se o probleminha. Porque você se dirige
àquele que ensina, né? Se você se dirige àquele que ensina, é porque ele é best-seller na matéria. Ele é um auto-evangelizado. Ele é uma pessoa muito culta. Ele absorveu o conhecimento todo da doutrina dos espíritos, por isso ele vai ministrar os estudos, ele vai ministrar, ou melhor, ele vai lhe fornecer informações, orientações. Então você, ao aproximar-se dele e o interrogando, ele vai lhe fornecer do princípio ao fim simbólico, da doutrina dos espíritos, vai lhe fornecer todas as informações que você busca. E você vai perguntar a ele: quantos anos faz que você estuda a doutrina dos espíritos? Ele vai lhe dizer assim: teoria, eu estudei 12 anos. Durante 12 anos eu nunca recorri à prática. Mas depois de 12 anos, me sentindo assim, evangelizado, com alguns dons mediúnicos, educado, né, através da doutrina dos espíritos, eu, 6 anos, eu estou atuando, que eu atuo também na prática. Então, 18 anos faz que eu me encontro na doutrina dos espíritos. Então, 12 na teoria e 6 na prática. Ah, que maravilha! Então, eu hei de aprender muito com o senhor ou com você. Com muito prazer. E esse caboclo está preparado para dar curso. E está. Agora, você chega, né? Você busca um para lhe orientar. Quantos anos o senhor está na lida? Olha, 6 anos que eu me encontro na teoria, na prática. 6 anos? E 2 anos na teoria. Casca fora desse aí. Casca fora! Agora, tem um outro também. Esse você não deve nem ir à casa espírita, você deve ligar para ele. Procure com teus amigos que você consegue o telefone dele, porque hoje em dia a coisa mais fácil é conseguir o telefone das outras pessoas. Né? Liga para ele. Quantos anos? Senhor, eu gostaria de saber, eu gostaria de umas informações todas, mas primeiro eu queria saber, quantos anos o senhor está na lida? 8 anos na teoria. Calma. 8 anos na prática. E quantos anos na teoria? Nenhum. Desliga o telefone na cara dele. Desliga o telefone na cara dele antes que o bicho pega. Gente, tome cuidado. Porque a coisa mais fácil é enganar as pessoas. Ainda mais no século XXI, com essas pandemias, né? 2022, século XXI, com
com essas pandemias, esses transtornos, né? As pessoas todas doentes da alma, suicídio daqui, suicídio dali, pessoas com loucura, né? Os hospitais psiquiátricos. Gente, os psiquiatras não andam dando conta de tanta pessoa com transtorno. Entendeu? Então, pica a mula. Porque senão daí a pouco você vai estar também lá no hospital psiquiátrico. Isso não é falando mal não, gente. Kardec é que nos orientou aqui, ó. Olha aqui. Consiste em se começar pela teoria. Não sou eu, não. Voltando só um pouquinho só, porque já está terminando já esse parágrafo aqui. O melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina. É que nós estamos falando aqui. Tá difícil. Aquele que ensina racionalmente tá difícil. Aquele que explica racionalmente tá difícil. Antes, né? Aquele que ensina. Antes a razão do que aos olhos. Esse, o método que seguimos em as nossas lições e pelo qual somente temos que nos facilitar. Meu Deus do céu. É por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina, antes a razão do que aos olhos. Ó, antes a razão do que aos olhos. Os olhos podem nos trair. A razão não nos trai. Esse é o método que seguimos em as nossas lições e pelo qual somente temos que nos felicitar. Necessita esmiuçar alguma coisa aqui a respeito do que Kardec a forma como ele encerra aqui esse parágrafo? Não há necessidade, aí. Que isso? Ele aqui, ele só faltou dizer assim, ó, como se diz o ditado, né? Tá satisfeito? Bem, não tá. Tá vendo a porta da frente? A serventia da casa. Busque pela razão. Esse é o método. Busca quem tem conhecimento. Aquele que possa te esclarecer. Aquele que possa te explicar racionalmente. Não detendo conhecimento, não optando ele pela teoria e sim pela prática, crédito nenhum devemos conceder a esses indivíduos. Agora nós temos que prestar muita atenção, porque muitos anticristo, muitos espíritos das trevas encontram-se reencarnados para se redimir, mas que se redimir nada. Em vez de se redimir,
optaram pela contramão das leis do Criador e, infiltrado em muitas instituições espíritas, se encontram tentando levar as ovelhas desgarradas do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo ao transtorno, ao equívoco. E quantas pessoas que, achando que estão seguindo, né, para frente, de repente descobrem que estão andando para trás igual caranguejo. É aí que entra a frustração, a decepção, porque descobrem que foram mistificados, que foram enganados. Agora eu pergunto a você, quem tem coragem de vir dizer perante o público tudo que eu aqui tenho esse tempo tudo esclarecido? Mas eu não devo nada a ninguém. Por isso eu não me preocupo com essa questão. Que Deus e Jesus nos ilumine, nos fortaleça e que nos dê força para o próximo dia, né? Em que retornaremos novamente, daqui 24 horas, né? Retornaremos novamente a essa mesma responsabilidade. Muita paz a você e a toda a sua família.